Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos juntinhos mais uma semaninha para falarmos da palavra de Deus, para falar sobre aquilo que Ele quer revelar a nós hoje, nesse dia, para este momento, para essa estação. E este é um dos últimos vídeos. Acredito que será este e mais um até o final do ano, se eu não estou enganada. Então, eu acho que é um tempo de nós corrermos mesmo com muita velocidade para nós conseguirmos entender e ouvir tudo aquilo que Deus tem para nós ainda neste ano, para que no ano de 2024 nós possamos começar o ano de maneira diferente. Não pense que já acabou, que já está acabado, que agora você só tem que esperar o ano de 2024, que o que você aprendeu já aprendeu, o que você não aprendeu deixa lá só pro ano que vem. Não, Deus tem muito para ensinar ainda nesses dias, nesses últimos dias, e hoje Ele tem uma palavra para você. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu acho que eu não fui a única pessoa neste mundo que um dia acordou, ou então teve uma atitude não tão boa, ou então surtou. Tem essa expressão que nós até utilizamos muito, passou dos limites, falou algo que não queria, pensou algo que também não queria. Muitas vezes você não é uma pessoa que você se expressa, você não é impulsivo, você não deixa transparecer ou deixa vir para fora, assim como eu, mas você pode ter no seu pensamento, ter pensado coisas que você não queria, e depois dentro do seu íntimo você disse assim: meu Deus, eu não queria ser assim. Eu não queria ter esse tipo de pensamento. Eu não queria ser tão mal, eu não queria ser invejoso, eu não queria ser fofoqueiro, eu não queria ser egoísta, eu não queria ser avarento. E você pensa dentro de você, pensa assim: meu Deus, como eu queria ser parecido com Jesus. Quantas vezes no meu momento de oração, e às vezes em atitudes, em impulsos, né, coisas que eu falava, coisas que eu pensava, e até hoje, eu paro e penso assim: meu Deus, como eu queria ser parecido contigo, Jesus. Como eu queria ter os seus pensamentos, as suas atitudes, como eu não queria me comportar assim tantas vezes, como eu queria já ter sido completamente transformada para que eu não pensasse mais dessa forma, para que eu não agisse mais dessa forma. Quantas vezes nós lutamos contra a nossa carne, e quando acontece uma situação novamente, que nós nos vemos cometendo alguns erros novamente, você pensa assim: eu não queria falhar aqui de novo. Eu não queria cometer essa falha de novo, eu não queria errar aqui de novo. Eu queria ser parecido com Cristo, eu queria fazer o que Cristo faria nessa situação. Só que muitas vezes nós falhamos. E quando nós falhamos, né, eu muitas vezes chegava diante de Deus e eu dizia assim: Deus, mas eu tô cansada já de ser essa pessoa. Eu tô cansada de agir assim, eu tô cansada de falar isso, eu tô cansada de pensar assim. Eu tô cansada do meu egoísmo, eu quero muito me parecer contigo, eu quero muito ser a tua imagem e semelhança, me molda conforme a tua vontade, me faz ser parecida contigo. Senhor, eu não quero a minha velha natureza mais, eu quero a tua natureza para mim, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. E muitas vezes eu me pegava nessa oração, pedindo mesmo a Deus que Ele me transformasse. E aqui Paulo fala assim: portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Quantas vezes nós entendemos que as atitudes, as nossas falácias, o nosso pensar e o nosso agir não tem sido de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Não tem sido de acordo com a palavra de Deus, conforme as ordens que Ele deixou para nós. E nós desejamos mesmo, do profundo do nosso ser parecidos com Cristo. Nós nos esforçamos e muitas vezes nós, dentro do nosso pensamento, eu falo isso como uma sanguínea, eu penso assim: meu Deus, nessa situação, quando acontecer novamente, eu não vou agir assim, eu não vou pensar assim, eu não vou falar assim. Eu já entendi que não é certo, que está errado, então quando essa situação voltar a acontecer, eu vou ter domínio próprio. E eu até oro muitas vezes, falo assim: Deus, me dá domínio próprio, me dá domínio próprio. Mas às vezes a situação acontece e nós novamente caímos no mesmo erro. E muitas vezes nós nos questionamos e nos dizemos assim: Deus, mas por que de novo? Por que eu cometi esse erro? Mas aqui Paulo fala que nós somos transformados gradativamente. Mas como nós conseguimos ser transformados gradativamente? É simplesmente você esquecer aquela falha sua e você seguir em frente e não pensar mais naquilo?
também ajuda. Confesso para vocês que funciona muito comigo. Entregar nas mãos de Deus e trabalhar dentro de nós a nossa comunhão com Deus. Trabalhar dentro de nós os frutos do Espírito. Como é que nós podemos trabalhar? Como é que nós podemos colocar em prática? Porque todos os frutos do Espírito, eu lembro que um dia eu ouvi a Joyce Meyer falar algo e aquilo transformou completamente a minha maneira de pensar. E eu parei simplesmente de pedir a Deus domínio próprio. Porque ela dizia assim: todos os frutos do Espírito, eles já estão dentro de nós. Paciência, domínio próprio, benignidade, todos os frutos do Espírito, eles já estão dentro de nós. Só que quando nós estamos distante de Deus, quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós não somos direcionados pelo Espírito Santo, não tem como nós colocarmos para fora os frutos do Espírito, sendo que nós não caminhamos com o Espírito Santo, nós não ouvimos o Espírito Santo e nós não somos direcionados por ele. Porque até nestes momentos que nós perdemos o domínio próprio, o controle, nós falamos, pensamos e agimos de maneira que nós não queremos, e no final nós dizemos assim: ah, Deus, eu quero tanto me parecer contigo, eu quero tanto ser transformada de uma vez por todas, para que eu não tenha mais essas atitudes, para que eu não pense assim. Mas nós andamos distante do Espírito Santo. E como nós andamos distante do Espírito Santo? Quando nós não temos comunhão com ele. Como que nós nos distanciamos de alguém, de um relacionamento, de uma amizade, né? Nosso parceiro, como que nós distanciamos dele? Quando nós não nos relacionamos. E quando nós não nos relacionamos, nós nos afastamos cada vez mais da transformação, que muitas vezes ele já começou na nossa vida. E a maioria das vezes nós podemos regredir. Nós já estamos num patamar, nós já estamos num caminho, caminhando para aquela transformação que ele está fazendo gradativamente, só que quando nós nos afastamos do Espírito Santo, é como se aquilo tudo que nós tínhamos conquistado, toda aquela sensibilidade, tudo aquilo que nós tínhamos conquistado em Deus, retrocedesse, e nós começamos novamente a andar para trás, e nós dizemos: meu Deus, mas eu já tinha vencido esse obstáculo, eu já não agia assim, eu já não pensava assim, por que isso está retornando? Porque nós estamos nos afastando do Espírito Santo, do seu direcionamento, de ouvir a sua voz. Mas quando nós nos aproximamos dele, quanto mais nós ouvimos a voz dele, quanto mais nós somos direcionados por ele, mais nós somos transformados e cada dia nós nos parecemos mais com Cristo. O Senhor Jesus, ele foi para a glória e ele disse: eu te deixarei um amigo consolador. E quando ele deixa o Espírito Santo para nós, para que essa transformação gradativa, ela seja feita através do Espírito Santo dentro da nossa vida. Mas quando nós não colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar, quando nós não ouvimos aquilo que ele diz para nós no nosso dia a dia, no nosso diário, como essa transformação será feita? Ela não acontece. Por mais que muitas vezes você, no seu pensar, você pensa, você deseja, até no seu momento de oração, se calhar você fala: Deus, me transforma. Mas na hora de agir, na hora de ouvir o Espírito Santo, você não ouve, você não age conforme o direcionamento que ele te dá. Então essa transformação, ela não acontece. O Espírito Santo, ele nos direciona nos mínimos detalhes. O Espírito Santo, eu falo isso por experiência própria, eu sou direcionado no meu falar, no meu vestir, no meu caminhar. Muitas vezes, ainda hoje eu falava sobre isso com uma amiga minha, muitas vezes eu crio expectativa em relação a algumas pessoas. Nós criamos expectativas, nós depositamos confiança, né? E muitas vezes nós somos desiludidos. Mas eu, como uma pessoa, né, sanguínea, novamente a gente cai, levanta e aparece um relacionamento novo de amizade, a gente vai de novo, se relaciona, muitas vezes entrega muito. Aí o que acontece? O Espírito Santo ministra no nosso coração: olha, vai com calma, cuidado. Não é só porque a gente se magoou antes que o Espírito Santo está nos avisando. Não, muitas vezes o Espírito Santo vai dizer assim: essa é a amiga que eu tenho para você, pode avançar. Esse é uma conexão que eu preparei para você. Mas muitas vezes as aparências demonstram que é uma ótima conexão, que é uma pessoa maravilhosa para sua vida, mas o Espírito Santo diz dentro de mim, diz dentro de você: esse relacionamento eu não quero para você. E você pensa assim: meu Deus, mas eu não tenho nada para apontar, eu não tenho nada para dizer contra. Será que não é só coisa da minha cabeça? E nós não ouvimos o Espírito Santo. E mais uma vez nós caímos de novo e nós nos iludimos de novo. E nós muitas vezes ainda culpamos pessoas e relacionamentos. Nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Ele nos direciona todo o tempo, em todo momento. E se nós queremos ser verdadeiramente transformados e parecidos com Cristo, nós temos que parar. Por
Porque se nós não pararmos, se nós falarmos muito, se nós estivermos em meio ao barulho, nós não conseguimos ouvir a sua voz. Nós não conseguimos ouvir o seu direcionamento. Então, o que eu quero dizer para você hoje, se você quer ser transformado, se você já entrou nesse processo de transformação e você tem percebido que você está sendo transformado gradativamente através do Espírito Santo, continue nesse caminho. Porque se você parar, existe uma grande probabilidade de você retroceder e de você começar a cometer os mesmos erros, a agir da mesma forma que você agia antigamente. O caminho é sempre para frente. O Senhor, Ele quer nos transformar, mas a transformação não vai ser feita de um dia para o outro, porque senão nós não iremos adquirir maturidade, mas ela será feita gradativamente. E quando nós começamos, nós temos que caminhar sempre em frente para que cada dia nós nos pareçamos mais com Jesus. Era essa palavra que eu tinha para vocês hoje, que Deus venha falar profundamente no seu coração e que nós possamos ser transformados cada dia mais para que nós pareçamos com Cristo. Que Deus abençoe vocês, que se essa palavra falou no seu coração, partilhem ela para o máximo de pessoas que vocês quiserem e que o 2024 seja mais um ano, que Deus continue a transformar a sua vida, para que através da sua vida, outras vidas também sejam transformadas. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana. Tchau!